Ok, pessoal, dando continuidade, ao nosso curso de análise real, hoje a gente vai mostrar um resultado muito importante, que trata do conceito da densidade, dos números reais. Bom, vamos lá. A gente vai começar aqui nesse ponto aqui, que seria o seguinte, Se A e B são números reais e A é menor do que B, então existe um R, no caso um número racional, tal que esse racional está sempre entre os dois caras A e B. Bom, de fato, vou só fazer aqui um esquema gráfico bem simples. Eu tenho aqui a reta real. Então, eu vou definir aqui um intervalo A e B. E aí é o seguinte, Qual é a moral da história? Não importa o tamanho do intervalo, vai ter sempre um carinha aqui entre eles dois, tá? No caso, um carinha racional. Beleza? Bom, então, para a gente provar isso, a prova vai ser o seguinte, Eu vou utilizar para essa prova, dois fatos, tá? Eu vou dizer quais são, obviamente, no decorrer aqui da prova. Então, vamos lá. Sejam A e B reais, tá? Com A menor do que B. Bom, vamos lá. Primeiro fato. Fato 1 é que o conjunto dos números naturais, ele é um conjunto limitado superiormente. Ele é limitado superiormente. Então, nesse caso, existe um número natural que eu vou chamar de n, tal que esse n vai ser maior do que esse número aqui que eu estabeleci, 1 sobre b menos a. Tá? Aí é o seguinte, pessoal, eu confesso para vocês que essa ideia inicial não é simples, tá? Não é nada trivial você, do nada, imaginar esse início aqui de prova. Mas a ideia é essa. Aí é o seguinte, a gente vai agora multiplicar aqui, Então a gente vai ter NB menos NA maior do que 1. Isso implica dizer, então, que NB, passando o NA, o menos NA para o outro lado da desigualdade, então a gente vai ter que isso vai ser maior do que NA mais 1, tá? E aí, mais uma vez, apelando para o nosso conceito gráfico, Então a gente vai pegar aqui uma reta real novamente, tá? Então, NB, vamos só interpretar essa desigualdade aqui, tá? NB maior que NA mais 1. Então, a gente tem, no caso, o NA mais 1 aqui, NA mais 1 é um número, tá? É um ponto aqui na reta. E o NB, no caso, NB é maior, Ou seja, ele vai estar aqui, mais ou menos por aqui. Tá? Vai estar à direita, Bom, aí agora a gente vai fazer o seguinte. A gente vai utilizar o segundo fato, Eu já tinha colocado que o N, o natural, ele é limitado superiormente. Agora, o segundo fato é o seguinte, O segundo fato é que o conjunto, Só corrigir aqui. O conjunto Z, que é o conjunto dos números inteiros, ele é ilimitado. Tanto inferiormente como superiormente, tá? Então, nesse caso aqui, existe um número Z, certo? Inteiro, tal que o seguinte, ele vai estar entre o NA mais 1, certo? E no caso aqui o NB, tá? E o NB. Ele pode variar no caso, eu posso definir aqui dois números, tá? Inteiros, Z e o seu sucessor, que seria Z mais 1, certo? Então, eu acho melhor colocar dessa forma. Então, retomando, Como o conjunto Z ele é ilimitado, então existem, Eu vou colocar aqui, existem Z, Z e Z mais 1, inteiros, tais que o seguinte, tais que o NA mais 1 ele vai estar variando, tanto entre o Z e o Z mais 1, tá? Vou colocar aqui, vou ter o seguinte, NA mais 1,
ele vai ser maior do que o z e menor ou igual do que o seu sucessor, que seria o z mais 1. Tranquilo? Então, graficamente aqui seria isso. Ó. Tem aqui de novo a reta real. Colocar aqui o ponto de novo, NA mais 1. O ponto aqui, NB. Aí agora, utilizando o fato, como eu falei, que o Z ele é limitado. Tá? Então, por isso, eu posso colocar aqui dois números de tal forma que eu posso colocar aqui, no caso, Z aqui, ó, ou o Z aqui também. Ele pode estar aqui, ele também pode estar aqui. Certo? Isso não importa, tá? O que importa é o seguinte, né? Que eu vou definir, então, nesse caso, sempre o Z e o seu sucessor, que seria o Z mais 1. Tranquilo? De tal forma que NA mais 1 vai estar entre esse intervalo do seu inteiro com o seu sucessor. Bom, aí é o seguinte, né? A ideia é, dessa desigualdade aqui, a gente chegar nessa desigualdade aqui, tá? Bom, então o que a gente vai primeiro aqui fazer é tirar esse 1 da jogada, tá? Então, para tirar esse 1 aqui, eu vou somar menos 1 em ambos os membros, tá? Então, aqui eu vou ter z, então vai ficar z menos 1, menor ou igual do que NA mais 1, menos 1 fica NA, tá? E z mais 1 menos 1 fica z, beleza? Aí eu vou utilizar um outro fato que é o seguinte, né? Eu tenho então z menos 1 menor ou igual do que, menor do que a, tá? Que é menor ou igual do que z, certo? E aí no caso, esse z, tá? Ele é menor do que n mais 1, né? Daqui, né? E o n mais 1, por sua vez, né? Opa, voltei aqui. Ah, pronto. E o n mais 1, por sua vez, daqui, né, ó, ele é menor do que o NB, certo? Então, pegando aqui as desigualdades, né, e no caso aqui, objetivando, né, o que eu quero chegar, então nesse caso o NA, certo? Ele vai ser menor ou igual do que o Z, só corrigir aqui, ó, do que o Z, que por sua vez é menor do que o NB, tá? Então eu só peguei o que eu estou querendo, tá? Bom, aqui já é quase metade do caminho. Então percebam vocês, ó, que eu estou querendo chegar nisso, tá? Então, para fechar, eu vou dividir aqui todo mundo por n. Então eu vou ter NA sobre n sobra A menor do que Z, menor ou igual do que Z, que é menor do que NB sobre n, que fica apenas B. Z sobre n, né, que eu dividi todo mundo por n. Aí é o seguinte, quem é o Z? O Z é o número inteiro. E quem é o n? O n é o número natural. Então, eu tenho um inteiro sobre o natural, isso é um número racional, certo? Então, fica então A menor do que R, menor do que B. Menor ou igual, né? Aí, de novo, olhando para lá, aqui está uma desigualdade, né, estrita, né? No caso, a gente pode simplesmente desconsiderar esse menor ou igual, então colocar como sendo A menor do que R, menor do que B, e aí a gente chega aonde nós queríamos, tá? Essa é a prova, né? Mostrando então, esse dado, né? Essa prova mostra o que de fato, né? Mostra que o conjunto, né, dos números reais, ele é um conjunto denso. Mais uma vez, repetindo, o conjunto dos reais, ele é um conjunto denso, ou seja, entre dois números reais existentes, né, entre o intervalo entre um e outro, sempre haverá um número racional, certo? Vamos provar aqui um outro dado que é o seguinte, tá? Se a ao quadrado ele é par, beleza? Então o a ele é par. Para isso, né, a gente vai fazer a prova usando a contrapositiva, que seria basicamente o seguinte, né? Eu vou fazer negando, tá? Então, a negação seria o quê?
seria assim: se o A ele é ímpar, então A ao quadrado ele é ímpar. Se eu conseguir provar isso, né, então automaticamente isso equivale à prova do par. Beleza? Bom, então vamos lá. A é ímpar, né? Essa é a nossa hipótese. Se o A é ímpar, então significa dizer o seguinte, né? Existe um Z real tal que o A seria 2Z mais 1. Elevando ao quadrado, então a gente vai ter que A ao quadrado é igual a 2Z mais 1 ao quadrado. Por sua vez, isso aqui, fazendo o produto notável, seria 4Z ao quadrado mais 4Z mais 1, né? E aí o seguinte, né? Eu posso colocar aqui em evidência, né? Então, vou colocar o 2, tá? Então, vai ficar 2z ao quadrado mais 2z mais 1. Aí, o seguinte, né? Tudo isso aqui é uma mesma igualdade. Então, vou pegar a ao quadrado é igual a esse último dado aqui, tá? Seria 2 que multiplica 2z ao quadrado mais 2z mais 1. Vamos entender o que é isso daqui, tá? Aqui eu tenho, no caso, esse 2z ao quadrado mais 2z, ele é um número inteiro, tá? Ele é inteiro. Vou colocar aqui, ó, ele é um número inteiro. Então, né, eu vou ter um número ao quadrado que seria 2z mais 1. Ou seja, se o a ao quadrado ele é dessa forma, 2z mais 1, então o a ao quadrado ele é par. Só corrigir aqui de novo. A ao quadrado. Par não, perdão. Ele é ímpar, né? E aí a gente provou. Se a gente conseguiu provar que, pegando um número ímpar, né, eu obtive que o seu quadrado ele é ímpar, então, automaticamente, né, esse resultado inicial ele está provado. Beleza? Bom, então, a gente vai usar esse fato, né, para provar esse outro. E o seguinte, né? Não existe x racional tal que x ao quadrado seja igual a 2, né? Ou seja, eu não consigo, né, expressar raiz de 2, certo? Como um número racional. Logo, esse número, né, x, que seria a raiz quadrada, né, de mais ou menos 2, raiz de 2, ele vai pertencer a esse conjunto aqui, ó. Ou seja, seriam os reais menos os racionais, que no caso aqui é o famoso conjunto irracional. Então, de novo, não existe um número racional, né, que consegue expressar essa raiz quadrada de 2, né? Então, logicamente, né, como consequência, essa raiz quadrada de 2 ela pertence a um novo conjunto, que seria o conjunto dos irracionais. Bom, para a gente provar isso daqui, né, a gente vai, como eu falei, utilizar justamente o fato do slide anterior, tá? Então, eu vou supor por absurdo, né? Suponha que existe um x racional tal que isso aqui aconteça, né? Ou seja, se ele é racional, então significa que o x é dessa forma, tá? A sobre b, onde a e b são inteiros e o MDC de a e b é 1. Bom, lá do curso de teoria dos números, a gente sabe o seguinte, né? Se o MDC de dois caras ele é 1, significa que eles são primos entre si. Ou seja, não tem como, né, simplificar essa fração. Então, essa fração ela já foi simplificada ao seu limite, tá? Não pode mais simplificar, beleza? Então, logo, se x ao quadrado é igual a 2 por hipótese, né? Então, esse x aqui, eu sei que é a sobre b, vai ficar a sobre b ao quadrado, que é igual a 2. Ou seja, né,
elevando aqui ao quadrado, né, e multiplicando, eu vou ter que A ao quadrado é igual a 2B ao quadrado. Ou seja, né, A ao quadrado ele é par. E aí, utilizando o fato do slide anterior, se A ao quadrado é par, A é par, certo? Se o A é par, então existe um M inteiro, né, tal que o A tem essa carinha aqui, né, 2M. Logo, voltando à substituição, no lugar do A eu coloco 2M, então fica 2M sobre B ao quadrado, que é igual a B, que isso implica dizer que vai ficar 4M ao quadrado é igual a 2B ao quadrado. Só que é o seguinte, né, eu vou simplificar aqui, então vai ficar B ao quadrado é igual a 2M ao quadrado, beleza? Ou seja, B ao quadrado ele é par. Se B ao quadrado ele é par, usando o fato do slide anterior, implica dizer que B é par. Só que aí reside o nosso absurdo, né? Porque, por hipótese, né, o nosso x ele é uma fração já irredutível, certo? Então, se eu tenho que o A é par e o B é par, significa dizer que o MDC deles, né, não pode ser 1, né? Que é absurdo, porque eu já tinha feito a fração, eu já tinha simplificado a fração no seu limite, tá? E aí justamente é isso. O absurdo está em quê? O absurdo está em supor que eu conseguiria exprimir esse número, né, como sendo uma fração. E aí está provado, né? Uma prova muito elegante, né? E muito intuitiva, na verdade. Bom, e aí é o seguinte, né? Só para fechar, né? A gente vai ter aqui como consequência, né? O nosso corolário, né? A densidade dos irracionais, ou seja, fora o fato dos reais serem densos, né? O conjunto real ser um conjunto denso, o conjunto irracional também é. Então, para todo xy real, existe um t, né, que pertence a esse conjunto, que é o conjunto irracional, tal que entre x e y sempre vai ter um irracional no meio também. Tá? Bom, aí é o seguinte, a gente vai provar isso por hipótese. Se x e y são reais, então a gente vai colocar aqui que x é menor do que y, tá? Então, pelo fato anterior, raiz de 2 ele é irracional e também ele é maior do que zero, certo? Então, logo, eu vou multiplicar aqui essa desigualdade aqui por raiz de 2 e aí não vai alterar a condição do sinal, tá? Então, vai ficar raiz de 2 menor do que raiz de 2y. Utilizando o fato, né, que o conjunto, né, racional é denso, então a gente vai ter sempre um racional aqui no meio, né, entre raiz de 2 e, no caso aqui, raiz de 2x e raiz de 2y, tá? E aí o que eu faço com isso? Eu vou dividir todo mundo aqui por raiz de 2. Então eu vou ter x, né, sobre, menor do que r sobre raiz de 2, que é menor do que y. Só que é o seguinte, pessoal, eu tenho aqui um r, ou seja, eu tenho um número racional, e dividindo um número que eu já sei que ele é irracional. Então, um número racional dividido por um número irracional, isso é irracional, tá? Eu posso provar isso também em um vídeo posterior, tá? A prova aqui é bem simples, mas para não deixar esse vídeo muito longo, eu vou parar por aqui, certo? Então, de fato, né, eu tenho como resultado que x é menor do que t, que é menor do que y, onde esse t justamente seria o r sobre raiz de 2, que a gente sabe que ele é irracional, provando então o nosso corolário, né? Bom, então é isso, pessoal. Dando continuidade, né, nós falaremos sobre sequências. Então é isso, até a próxima.